passando pela rampa é um garoto de 24 anos que nos últimos tempos fica até difícil de falar de onde ele mora, do que se alimenta. Tá difícil. Hoje tá aqui com a gente Pedro Afonso. E aí? E aí, meu? Beleza? Beleza? Fala, rapaziada. Seja bem-vindo aí. Obrigado, viu, por Hoje eu vim passar bater pela rampa. Bora, vamos decolar. Hoje eu vim bater um papo com esse monstro aí. Vamos ver no que vai dar. Espero que gostem. Let's go. Passar umas dicas aí pra essa rapaziada. Verdade, cara. Verdade. O Pedro tem um estilo de vida bem diferenciado, assim, bem único, né? Ele, de um tempo pra cá, ele tomou algumas decisões, fez algumas escolhas na vida dele. E aí eu queria exatamente já iniciar mostrando para as pessoas sobre as suas escolhas, cara. Você tem um estilo de vida hoje, um lifestyle bem único, né? E foi isso que te atraiu nesse mercado de investimento financeiro, de operação, de trader, de bolsa, de criptomoedas, foi isso aí? Cara, essa parada da liberdade geográfica, liberdade financeira, eu vejo que hoje é o que mais atrai quem vem para a bolsa operar, mas não foi no meu caso. No meu caso foi algo inexplicável, assim, inexplicável. Eu gostava muito de analisar gráfico e, na verdade, quando eu comecei, eu odiava viajar. Então, eu gostava daquela zona de conforto, de ficar no meu próprio quarto e poder trabalhar dali. Era isso que me atraía. Pô, não preciso sair do meu quarto. Vou ficar o dia todo aqui jogando LOL, que eu jogava muito, e quando eu for para trabalhar, eu também vou estar dentro do meu quarto. Então, eu saía só para ir no banheiro, beber água, comer. Eu gostava disso. E aí, quando eu comecei a ganhar alguma grana, quando eu comecei a ver que existia um mundo lá fora, fora do online, né? Um mundo offline para conhecer lugares bonitos, aí eu comecei a viajar aqui dentro do Brasil e hoje já tô... E aí você viu que dava para desfrutar dessa grana também. Desfrutar, né? Isso mesmo. E aí conhecer novas culturas. Quando eu saí do Maranhão, porque para quem não sabe, eu vim do extremo Nordeste. Se tu pegar o mapa do Brasil, colocar uma bússola no meio, apontar para o Nordeste, vai. Acaba o Brasil, ainda não chegou. A galera pensa que é uma piada, mas é literalmente isso, acaba o Brasil. Porque São Luís do Maranhão, que inclusive é a capital do Maranhão, é uma ilha. Então, acaba o Brasil, vem o oceano, aí depois que vem São Luís. Então é muito longe, a cultura lá é bem diferente, São Paulo, Rio de Janeiro. E quando eu vim para São Paulo pela primeira vez, é como se fosse um paulista indo para outro país pela primeira vez. Só tirou a questão de língua mesmo, que é português. Entendi. E aí isso destravou a minha mente. Tipo Mas assim, antes disso ainda, eu queria, para contextualizar esse seu início, você acha que o interesse pelo mercado financeiro, por análise de gráficos, tem influência da sua relação com o jogo, por exemplo, com essa vida de LoL aí que você jogava? Tem correlação, cara, porque eu acredito que na geração passada, as pessoas, para elas atingirem sucesso, elas foram treinadas ao quê? A ler livros, a estudar, por exemplo, em biblioteca, é aquela parada mais física. Físico que eu falo, não de matéria. Entendi, presencial e tudo mais. Tradicional, o que isso tem a ver faculdade, aquele negócio tudo. E o que isso tem a ver? As pessoas eram treinadas a estudarem conteúdos e não a resolverem problemas. Hoje, o que dá dinheiro, no final das contas? Resolver problema. Então, por exemplo, se você tem um produto, um serviço, a pessoa não quer saber qual é o teu produto ou serviço, literalmente. Ela quer saber qual problema vai resolver na vida dela. Que dor você resolve. Qual dor você resolve. Já a nossa geração mais atual, ela foi criada onde? Jogando videogame. Então, para passar de fase, eu preciso resolver problema. Eu preciso ativar ali o meu cérebro para, cara, como é que eu vou matar esse chefão aqui? Como é que eu vou passar dessa fase? Para onde eu tenho que ir? Vai, erra o caminho e volta. Então, é treinado a solucionar problemas. E quando a gente traz essa capacidade de solucionar problemas para o mundo dos negócios, fica muito mais fácil de, por exemplo, eu criar uma empresa, eu treinar os meus colaboradores, eu fazer com que eles atinjam as metas deles. Eu atingir as minhas próprias metas. Porque eu, desde criança ali nos jogos, já sou acostumado a essa pressão de preciso passar para o próximo nível. Preciso passar para essa próxima fase. E aí tem análise de performance, de métrica também. Justamente. De estatística. Já foi jogado nesse meio da estatística. Hoje eu levo a vida como um jogo, cara. Eu levo a vida assim como um jogo. Tipo, até em relação às minhas amizades, o meu network, eu seleciono, cara, será que essa pessoa aqui vai me ajudar a passar para o próximo nível?
E não só isso, não que eu seja egoísta de usar as pessoas, mas também como eu posso ajudar essa pessoa a passar para o próximo nível. Porque eu acho que é essa parada de agregar valor que vai me levar para o próximo nível, porque essa pessoa vai ter um valor agregado na vida dela, que vai ativar aquela reciprocidade e ela vai querer também me ajudar a me levar para o próximo nível. E aí, tipo, por exemplo, nos jogos online, a gente tem, por exemplo, jogo de RPG. Então, quais itens eu vou comprar para o meu boneco? Ah, esse item aqui vai me dar mais velocidade. Pô, mas nessa fase eu não preciso de velocidade. Eu preciso de armadura, então eu preciso botar uma roupa mais pesada, mas que vai me tancar mais. Essa daqui vai me dar mais poder. Contra esse personagem, eu preciso mais de... então você treina essa parada da métrica. E, de novo eu falo, quando você leva essa capacidade de solucionar problemas, de analisar a métrica para dentro do mundo dos negócios, principalmente para o mundo do trading, fica muito mais fácil da gente passar para o próximo nível, de analisar a estatística e, enfim. E, Pedro, quando você começou com esse negócio de querer trabalhar com tecnologia, com digital, com bolsa, você morava com seus pais. Morava com meus pais. E como foi para eles isso? Porque seu pai provavelmente não era um operador da bolsa, né? Meu pai trabalhava na Petrobras consertando avião. Olha aí. Abastecendo, manutenção de avião. Tá. E minha mãe dona de casa. E aí, apesar desse emprego aqui, quando eu falo consertar avião, todo mundo já pensa que o cara é rico, tá ligado? Mas não. E tinha a vida ali nem ruim, nunca passei fome com os meus pais, mas também não tinha aquela infância, tipo assim, pai, quero um videogame e ganhar. Entendi, não tinha muito luxo. Não faltou nada, mas também não tinha luxo, entendi. Só que aí eu abri mão dessa classe média para dar um passo atrás, porque assim, quando eu comecei na bolsa e comecei a ter algum resultado, eu falei para minha mãe, eu quero trancar minha faculdade para viver disso aqui. Aí buga a cabeça, porque na cabeça dos meus pais, meu pai tem 50 anos. Sucesso para o meu pai e para minha mãe é o quê? O cara ter um concurso público, um diploma. Porque no enredo deles ali, quando eles cresceram, sucesso era isso. Então, tem que me tornar um advogado, um doutor, tem que me tornar um engenheiro, um médico, uma parada assim. Hoje não. Hoje, fez dança no TikTok, já tá ganhando dinheiro, tá ligado? Mas essa realidade ainda não é a realidade para eles. Porque eles não se incluíram. Até hoje eles ainda têm dificuldade para entender? Muita. Aí então, você chega lá com esse monte de colar aí, um monte de tatuagem, aí eles ficam mais preocupados ainda. Tu imagina, minha mãe é testemunha de Jeová, pô. Olha só. Testemunha de Jeová. Um choque cultural, né? Um choque cultural. Mas assim, respondendo a tua pergunta, quando eu cheguei lá em casa, tipo assim, não foi tipo, do nada, mãe, eu quero ser trader, eu vou largar a faculdade. Mas foi um processo. Até que teve um dia mesmo que eu cheguei para ela e falei, mãe, eu vou trancar a faculdade. E eu peguei ela no péssimo dia, né? Já tava estressado com várias coisas, do dia a dia e tudo mais. Ela, se tu trancar a faculdade, tu não vai morar comigo que eu não quero vagabundo aqui em casa. Porque pra ela aquilo não ia dar jeito. Negócio de gráfico, ninguém nem sabia o que era. Hoje todo mundo já entende, já virou até meme, né? Já virou até algo ridicularizado, negócio de day trade. Porque muita pessoa sincera, qualquer pessoa consegue entrar no mercado. E no mercado digital muita gente ridicularizou esse mercado. Mas enfim, aí tranquei a faculdade, saí da casa da minha mãe, fui morar numa quebrada chamada João de Deus. E aí eu tive uma sorte, entre aspas, que nesse bololô todo, eu ganhei uma causa contra a faculdade. Eu fui assaltado dentro da sala de aula da faculdade. Ganhei uma causa, ganhei 8 mil. Aí foi com esses 8 mil que eu startei, assim, a minha vida. Foi algo divino. E olha que eu era ateu. Tá ligado? Aí, destravei. Deu 6 meses, eu já sair dessa quebrada. Fui morar no apartamento só e meu primo. Cara, com um ano eu tava no metro quadrado mais caro da minha cidade. Mas aí você já investiu os primeiros 8 mil reais em operação? Sim, porque eu acredito que quem honra com pouco vai saber honrar com muito. Então, quando eu tinha pouco dinheiro, eu demorei muito a entender que eu não conseguiria ter grandes resultados com aquele investimento, com aquela matéria-prima que eu tinha. Então, por que eu demorei 3 anos a ter muito resultado? Porque eu queria ter muito resultado com pouca matéria-prima. Eu não respeitei o meu processo. Eu não respeitei o meu dinheiro. Entendeu? Então, queria fazer muito dinheiro com pouco dinheiro. Isso na Bolsa de Valores não existe. Fuja dessas promessas aí que você vai ficar botar 1.000 e vai tirar 50. Não existe isso. Tá? E para mim, eu caía nessa realidade, né? A alavancagem na bolsa precisa de mais aporte financeiro. Justamente. E eu tinha a imagem do trader profissional. O que era um trader? Se você para hoje na rua, alguém fala assim, o que é um trader profissional? Como é que vive um trader profissional? É o cara que mora numa mansão, é o cara que bebe do melhor whisky, é o cara que vai nos melhores restaurantes, é o cara que vai para Dubai. Hoje isso é a minha realidade. Mas isso não é a realidade de um trader profissional. Peraí, Pedro, buguei. Trader profissional é apenas quem opera de maneira profissional. Por exemplo,
Tem advogado que ganha 3 mil. Tem advogado que ganha 100 mil. No mundo do trade é a mesma coisa. E eu não entendia isso. Então, existem sim traders profissionais que fazem R$1.000 por mês. E ele é profissional, porque ele age como um profissional. Certo. Certo? Você entendi. Quem de fato sustenta a sua vida, a sua família, você quer dizer que é o profissional do mercado, independente de quanto ele fatura. Justamente. Agora, o seu passo financeiro, o seu upgrade, a sua escalada de remuneração mesmo, de arrecadação, ela se deu na operação ou através de vendas, por exemplo, de curso, de mentoria? Como é que existe um mercado paralelo em torno da operação de trader hoje que circula uma grana multimilionária aí, né? Show. Eu falo isso de maneira 100% transparente e eu acho que é por isso que eu sou tão abençoado, cara. Porque tem realmente gente que não ganha dinheiro operando, só vendendo. Só que tu perguntou assim, essa alavancagem mesmo assim, de viver bem, veio das operações ou de vendas? Isso. Primeiro veio das operações, depois de vendas. Porque digitalmente, né, no marketing digital, você consegue escalar muito as suas operações, ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Coisa que não dá para fazer dentro da bolsa. E eu só consegui vender muito porque eu operava muito. Então, imagina há 5 anos atrás... Você precisou construir sua credibilidade, sua autoridade, justamente, ter prova social lá na operação. E isso te deu respaldo para vender bem. Então, por exemplo, eu gosto muito disso. No meu Instagram tem um destaque lá, o nome do destaque é 2018. Então, 2018, 19, 20, 21, 22, vamos arredondar 23, que o ano já está acabando. Sim. Há 6 anos, há 6 anos atrás, eu já estava postando boleta mensal positiva de 8 mil de lucro, provando que eu tinha resultado não só em um dia. Muita gente enrola seus seguidores fazendo assim, hoje eu ganhei 1.000, aí posta um resultado positivo. Amanhã perde 2, mas não posta, entendeu? Então, o que faz eu ganhar credibilidade de um trader não é o resultado do dia. O resultado do dia, tanto faz. O que importa é no final do mês. E lá em 2018, tá lá nos destaques, não tem como roubar isso do Instagram. Se você olhar lá, fica 500 não sei quantas semanas atrás, tá ligado? Isso. E eu já postava resultado mensal positivo. Okay. Então, assim, a moral da história, eu já operava muito bem naquela época e isso construiu uma autoridade, eu sou reconhecido hoje nacionalmente e isso fez com que eu vendesse muito. Okay. Entendeu? Tanto é que muita gente tenta entrar nesse mercado, ganha dinheiro operando, mas não vende o que eu vendo, no orgânico pelo menos. Porque não tem a credibilidade histórica que eu tenho, entendeu? O lifestyle vende também? Com certeza, cara. O lifestyle vende porque, assim, ninguém... E tem um público específico? Tem uma molecada mais jovem que quer viver essa vida também? Hoje meu público-alvo é a galera, assim, entre 18 a 25 anos. Mas, por exemplo, eu já tive mentorado que tem 40 anos, tá ligado? Já tive mentorado que tem 10 anos de polícia, fez a mentoria e largou a polícia. Tá, tem até um podcast lá no meu canal. Qual foi a pergunta que você tinha feito? O lifestyle, né? O lifestyle se vende. O lifestyle vende, cara, porque assim, ninguém quer a profissão trader. Ninguém quer ser advogado, ninguém quer ser marqueteiro digital. As pessoas querem os frutos daquela profissão. Obviamente, você pode escolher a profissão e fazer aquele processo que você gosta, que você ama. Então, assim, como é que eu vou chamar a atenção das pessoas para esse mercado? Não é mostrando um gráfico que ela nunca viu. E se ela odeia, por exemplo, matemática gráfica, 90% dos brasileiros odeia isso, já vai espantar elas. Então, eu ganho essa minha primeira parte do funil, digamos assim, com o lifestyle. Com essa liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo. De poder. Mas ele tá um lead frio ainda, né? Um lead frio. Aí depois eu vou nos meus conteúdos gratuitos, lives, semanas que eu faço assim, de conteúdo gratuito. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque tem muita gente errando na estratégia. Se posicionando com um lifestyle somente e sendo superficial nos resultados. Eu estava até conversando com a Patrícia hoje. Em gerar autoridade. Eu estava conversando com a Patrícia hoje sobre isso. Que até a forma como eu faço meus stories, as novelinhas e tudo mais, eu penso estrategicamente. Então, por exemplo, eu passo 3 meses captando lead. Como é que eu vou captar lead? Eu não capturo lead no educacional apenas. Isso é um processo dentro do processo em geral. Pedro, não entendi nada. Vou falar na prática. Eu passo 3 anos dando ao público, dando acesso ao que é de César. Falei 3 anos? 3 meses. Não, é efeito da energética, relaxa, tá tudo certo. Tá acelerado. Eu passo 3 meses dando esse conteúdo de lifestyle. Então, viajo, vou numas baladas,
faço novelinha, vou na casa de um amigo, e isso a galera gosta desse dia a dia, né? Que é o dia a dia do influenciador, essa é a minha parte de influenciador. Digital que eu falo, assim, tipo, da galera gostar de acompanhar o dia a dia. É o efeito Carlinhos Maia. É o cara que vai estar o dia a dia mostrando ali. E ali depois, quando eu vou, por exemplo, fazer um lançamento, que eu estou na minha fase de CPL, você consegue ver, talvez você não tenha se tocado, Explica mas para as pessoas o que é o CPL. CPL é conteúdo pré-lançamento. Antes de eu fazer um lançamento, Começa a aquecer a sua audiência. Aí eu vou pegar todo esse público e vou mostrar para ele, por exemplo, a galera vê lá em Dubai. Pô, o Pedro tá em Dubai, anda de Lamborghini, e vai fazer isso e leva a multa e vai parar no jornal. Esse cara é o quê? Herdeiro? Esse cara mexe com coisa errada? Aí surge essa dúvida. Aí eu faço uma CPL, conteúdo pré-lançamento. Galera, eu vou passar essa semana aqui produzindo conteúdo sobre bolsa de valores para você que quer saber como é que eu ganho dinheiro, como é que eu opero. A gente vai do zero ao avançado e eu vou treinando essas pessoas lá do zero. Aí ali eu faço o aquecimento desse público que veio. Começa a desmistificar essa persona aí que o Pedro se Aí tornou. só depois disso eu faço uma abertura de carrinho. Legal. E normalmente você deixa o carrinho, você faz lançamentos, faz live? Eu faço lives. O carrinho eu deixo geralmente por uma semana. Aí ou esgota as vagas ou esgota o tempo, né? Então, por exemplo, estou em lançamento, amanhã sexta acaba as vagas. Aí já vai, aí tipo assim, eu faço uma página de captura. Essa página de captura é uma página de pré-inscrição, que a galera que ficou de fora se inscreve para no próximo lançamento eles já serem avisados. Nossa. E aí vai tocando. E aí, recentemente, agora eu falei, Pedro, você tá morando aonde? Porque eu já fui lá na casa do Pedro, né? Quando ele morava em... Desiludido, negócio de mansão. Como era o nome da cidade lá que o Pedro Porto morava? Feliz. Porto Feliz. É onde o Elon Musk veio. Isso, mas ele fez bem de não morar sozinho numa casa. Porque você chegava na casa dele, não tinha prato, não tinha papel higiênico, não tinha panela. Falei, meu Deus, que casa de moleque solteiro é essa aqui? Ele foi me visitar na crise, vamos fazer uma boia. Não, ele Bitcoin tinha grana muito. Ele já tinha grana. Isso é só... só faltava ali um polimento, talvez feminino, de um casamento. Agora o cara fica viajando para Dubai, Lamborghini, cheio dessas pulseiras. Eu acho que é difícil arrumar uma namorada aí, pensar num casamento. Não tá na prioridade dessa fase da sua vida ainda não, Mano, eu vou te falar a verdade, a galera não acredita. Por causa justamente do que eu mostro. Mas eu prefiro 1000 vezes a vida de casado. De casar, de ter... Eu tento, ó. Todo mundo faz essa cara. Mas eu tento, saca? Só que ainda não veio não deu certo ainda. A pessoa certa não apareceu? Tá certo. Mas eu gosto dessa parada de tu ter a tua mulher ali, dormir juntinho. E quando tu tiver ruim, tu vai ter alguém pra desabafar que é de tua confiança. Quando tu tiver bom, vai ter alguém pra desfrutar junto desse momento bom. E eu gosto disso. Meu último relacionamento, por exemplo, eu vivi isso e acabou dando errado. Cada um pro seu canto, mas eu gosto sim dou preferência pra essa vida. Ô Pedro, mas a sua rotina hoje, você fica viajando, é hotel pra lá e pra cá e tal. E como fica a operação? Você tem uma disciplina de operação? Que dias e horários, como é que você faz? Legal, vamos lá. Essa fase aí que tu foi me visitar, que eu ainda tava morando, eu ainda parava na mão, muito manual. Certo. E aí, eu tinha como é que eu posso falar? Um preconceito contra robôs investidores. Porque hoje em dia é muita coisa de robôzinho de Pix, robôzinho de Blaze. Isso pra tem mim muito robô dando golpe nas pessoas aí na internet. Não que todos sejam golpes. Não que todos, mas tem muito robô que é malandragem pura. Justamente. Né? Pirâmide financeira, enganação. Enfim. E aí, cara, eu conheci um cara que ele pegou e falou assim, mano, eu tenho um sistema aqui que é bom. Faz o teste de um mês. Eu fiz o teste de um mês, deu lucro, aí eu fiquei louco, né? E aí eu comprei como é que eu posso falar? É porque assim... Uma licença, uma franquia? Assim, por exemplo, o que eu vendo hoje? Eu vendo a licença do meu robô, que é algo muito mais acessível para a população. Então, o robô opera sozinho, justamente, só com o dinheiro lá. Mas a tecnologia por trás, a tecnologia que está dentro do algoritmo, é muito caro. Quem já mexeu com programação, já mandou fazer alguma coisa de programação, sabe que é muito caro mesmo. Sim. Então, eu já gastei, por exemplo, mais do que uma BMW, só em programação, em evolução do robô, ajustar bug. Tecnologia. Custa tecnologia, porque custa caro. Sim. E aí o cara compra ali por um preço muito mais acessível, ele às vezes não tem essa noção.
E eu não tinha essa noção justamente por isso. Como é que eu vou comprar uma coisa ali que vai me custar R$500, R$1.000, que vai colocar dinheiro no meu bolso? Não faz sentido. E aí você consegue deixar o dinheiro lá nesses robôs, operando, Aí, e vai pra praia, surfar. justamente, só complementando, eu tinha esse pensamento aprisionado porque eu pensava essa parada da licença. Eu não sabia que existia um mundo nos bastidores, muito mais caro, muito mais robusto. Quando eu me envolvi com esses bastidores, aí que eu entendi a potência e como é que eu posso falar? A solução de problema que a solução a solução de problemas que isso poderia me trazer para a minha vida. E aí, quando eu comecei a usar robôs, eu já não estava mais tendo que operar tanto na mão. E eu já tinha delegado as minhas operações de marketing digital. Então, eu pensei assim, cara, eu não me vejo mais numa casa grande, morei tipo, quase 3 anos em mansões, aqui em Alphaville, lá em Porto. E não me vejo, eu quero viajar, quero ficar viajando. Só que não dá para me ficar viajando e operando manual do jeito que eu quero. Dá sim para você viajar, vou pro Rio e operar de lá manual, dá. Mas não do jeito que eu queria. Porque eu queria realmente ir para uma cidade, desfrutar 100% e, enfim, curtir. Aí foi que veio o Robson, que é o apelido que eu dei pro meu robô. E aí o Robson ele funciona dentro de uma plataforma chamada MetaTrader 5 e ele é baseado numa estratégia minha. O que ele faz? Assim, de maneira fácil. Hoje, para operar na bolsa, a gente precisa de 2 coisas. Uma gestão de risco, então eu não vou entrar, por exemplo, tenho R$1.000 para investir. Eu não vou arriscar os R$1.000 em uma operação apenas. Então tem uma gestão de risco. E a outra coisa é a parte de análise gráfica. Então, quando o mercado cair tantos por cento, eu vou comprar ou vou vender. E etc, etc. E aí eu consigo programar isso num robô. Esse robô executa as minhas estratégias de maneira automática e aí ele opera na nuvem. Então ele faz tudo que eu faria manual, só que na nuvem. O Pedro, mas a pessoa que adquire um robô desse, ela tem que ter alguma noção básica, não? Como é que funciona isso para ela configurar esse robô, fazer essa personalização ou não? Ela acompanha o que o Pedro Perfeito. configurou? A resposta dessa pergunta é sim e não. Vou te explicar o porquê. Hoje eu tenho muito cliente do meu robô que compra, não sabe nada de mercado e lucra mais. Ele só compra esse robô porque ele confia no Pedro e não no robô em si. A credibilidade é minha. Mas, então, nesse caso, a resposta seria não. Não precisa entender de bolsa. Mas, ao mesmo tempo, sim. Inclusive, eu recomendo que a pessoa saiba operar mesmo para usar um robô. Por quê? Vou fazer uma analogia. Isso é muito importante, porque do jeito que você falou, a gente tem que ter um cuidado, lógico, e foi muito bom da sua parte, muito nobre, ter essa percepção, senão fica muito atrativo, fica muito fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Existe risco, e eu gosto de fazer uma analogia que é o seguinte. Imagina, por exemplo, tu sabe dirigir carro manual, certo? Aí eu chego aqui e falo assim, Thiago, isso aqui é um Tesla, e esse carro dirige sozinho. É mesmo, dirige sozinho? Faz tudo só, 100% automático. Entra aí nele pra tu ver. Aí tu vai lá, pega a BR com o carro tá dirigindo sozinho. Do nada o carro começa a passar a marcha pra cima, pra baixo, pra cima. Dá uma E aí do nada o volante vai pro lado, tu tá mirando no porte, pô, tu sabe dirigir, tá ligado? Tu sabe que o carro tá fazendo. Pode acontecer isso com o robô. Justamente. Então, se tu não sabe dirigir e tá dentro de um carro, mesmo que ele pilote automático, tecnologia dá erro, é sujeito a erro. Então é bom você entender o que ele tá fazendo. Até para você ver se ele tá fazendo as coisas do jeito que você faria ou do jeito que você entende que é o certo. Porque senão o carro vai mirar no poste, vai bater no poste e não vai fazer nada, porque não sabe dirigir. Mesmo o carro dirigindo sozinho, entendeu? Eu gosto dessa analogia. Então o robô ele não é o substituto do braço, da mão. Justamente. Ele se torna numa fase como a sua, que você já tá mais... Você tem mais domínio a respeito desse ambiente todo aí. E aí tem a fase de ajuste. Então, por exemplo, o mercado ele não é constante. E você acompanha as notícias ou não? Também nem precisa mais? Cara, não, porque o tipo de análise que eu faço é análise gráfica. Quem acompanha a notícia, tem que estar mais dentro dessa parada de economia, a gente chama de análise fundamentalista. São analistas, por exemplo, que vai se especializar em apenas uma empresa, por exemplo, Petrobras, para saber se está bom ou não de comprar ações. Então, eles vão estudar o que está acontecendo dentro da Petrobras, as notícias, se está indo bem, se está indo ruim. O robô ele opera mais macro, então?
Eu diria mais micro. Mais é micro. apontado só para o gráfico. Só análise gráfica. Entendi. Então, amanhã... Mas eu digo assim, macro no sentido de ser performance de vários... do movimento da economia. Justamente. Geral, perfeito. Show. Entendi. Isso mesmo. Cara, esse mesmo. Que tipo de pessoa não pode, sobre a sua opinião, não pode, de jeito nenhum, entrar na bolsa, começar a operar? Caramba, essa pergunta é boa. Que não pode. Porque normalmente as pessoas falam muito sobre controle emocional, né? Sobre inteligência emocional e tal. Pois é, tipo... Tem como superar isso? Eu sou um descontrolado. O controle emocional... Ele é bem fundamental mesmo? Sim, não? Com certeza. O controle emocional eu vejo duas soluções, né, para quem sofre com isso. A primeira é hipnoterapia. Eu sou formado em hipnoterapia e me ajudou muito. Ansiedade, ganância, felicidade atrapalham nas operações. Então, assim, não é só sentimentos ruins que te atrapalham nas operações. Sentimento bom também atrapalha. Porque você, às vezes, começa a se achar o super-homem e acaba fazendo besteira. Isso já aconteceu comigo. Então, hipnoterapia. E a segunda solução seria justamente um robô. Que o robô, ele não trabalha com emoção. Ele segue o teu gerenciamento à risca. Ele segue as estratégias à risca. Não tem um dia que ele está ali emocionado e vai alavancar. Ou não tem um dia que ele está triste e vai operar na raiva e vai quebrar a tua conta. Então tem essas duas. Mas mesmo assim, mesmo com hipnoterapia, mesmo com robô, existe um tipo de pessoa que eu diria assim que eu não recomendo entrar na bolsa, que seria a pessoa iludida. Iludida no sentido de dinheiro mesmo. De achar... Porque assim... Que vai ficar rico na bolsa imediatamente. Porque existe um processo e existe, cara, eu acredito muito que tem coisas que a gente pode treinar muito, mas mesmo assim não vai dar certo. Tipo, eu tentei ser jogador de futebol, cara. E eu como jogador, sou um fracasso. Entendeu? Eu tentei jogar a League of Legends profissionalmente. E como jogador de LoL, eu sou um fracasso. Eu tentei ser engenheiro. E como engenheiro, eu sou um fracasso. Então, assim, tem gente que tem que entender que vai tentar ser trader e como trader, ela é um fracasso. Não quer dizer que a vida dela é um lixo, que Deus não ama ela, enfim, que tem que estar em depressão. Ele é um cara bom, só tá no lugar errado. Entendeu? Fazendo a coisa errada. Pedro, questão de perfil mesmo. Os seus, nessa função de vender robô, você acaba assumindo a responsabilidade, está assinando embaixo também, do possível êxito ou prejuízo que essa pessoa está adquirindo ali também. Justamente. Passa a correr. Você tem algum caso assim de você vendeu o robô, depois se arrependeu porque virou um problema, se tornou um problema na sua vida, não? Teve um caso nesse sentido que foi um cara que ele no primeiro dia perdeu 20 mil e me mandou o print. Eu tô desesperado aqui, perdi 20 mil e tal. Mano, como assim? Pra tu perder 20 mil em um dia, tu tem que, sei lá, ter 5 milhões aplicado aí. Pô. Tá errado isso aí. Quanto que tu tem na corretora? 100 mil. Então tá errado. Aí eu peguei, fiz uma call com ele. E aí ele configurou o robô de forma errada. E aí ele assumiu a culpa, pelo menos isso, né? Ele assumiu a responsabilidade. Mas eu acho que esse foi o cara... E mesmo assim eu fiquei me sentindo mal. Porque assim, eu não entrego a licença e o cara se vira. Tem tanto um manual em vídeo, quanto um manual em texto. Explicando passo a passo, tintim, como o cara configura, de acordo com a realidade, de acordo com a realidade dele, de acordo com o risco que ele quer correr e tudo mais. E ele tinha configurado errado. Ele ia operar o robô com 20 contratos, né, que é a alavancagem que a gente tem dentro do índice, e ele colocou um 0 a mais. Aí ele foi operar com 200 contratos. Em uma operação lá de lojas, 20 pau. Entendi. Meu amigo, foi um prazer, viu? Obrigado por você ter prazer vindo meu, aqui. pô. A gente está encerrando. Eu queria que você falasse o seu arroba lá do Instagram. Eu acho que é a melhor maneira das pessoas te localizarem, te encontrarem. Esse vídeo vai ser lançado durante o mês de setembro. Nós estamos gravando aqui hoje, é dia 25 de agosto, né? 25 de agosto. Vai ser ao longo do mês de setembro. Mas aí, de repente, alguém quer se conectar com o Pedro lá, quer aprender um pouco mais. Vamos, me chama lá, isso. Fala assim, ó, vim pelo Rampa, eu vou saber. É @eu.pedroafonso. Tudo minúsculo junto,
não tem underline e não cai em golpes. Tem muito fake meu, cara. Tem gente que não tem o que fazer, né? Cara, você teve uma treta com o Gabriel Monteiro, agora que eu lembrei. Já que a gente tá aqui no YouTube e no Spotify, você teve uma treta com o Gabriel Monteiro, que é um Tive uma youtuber treta. famoso. O cara foi até caçado agora lá no Rio, né? Mandato Cara, eu tive uma desilusão com o Gabriel porque eu era muito fã dele. Muito fã dele, pô. Sempre acompanhei. dele. Milhões de pessoas são fãs dele. Milhões. E assim, quando a casa caiu, e não tem o que fazer. Porque a casa caiu, tem vídeo, tem áudio, enfim. Eu percebi ali que você tinha como provar Só pesquisar que não precisa falar aqui, as atrocidades. No meu caso, foi... Eu não sei nem o nome, cara. Resumindo, não dá nem pra acreditar. Eu paguei 20 mil reais pro cara fazer 3 stories e ele não fez. E sumiu com o meu dinheiro. Ah, foi esse o B.O. E até hoje, nada. Tá em processo lá e daqui a 5 anos, talvez, se ainda estiver vivo... Você acionou ele na justiça. Opa. Não, isso não é uma ameaça, tá? Ameaça velada, o pessoal pode falar. Não é ameaça não. Mas É porque ele é ameaçado que eu falo isso. É um cara polêmico e tal, né? Tá com bastante problema aí, né? Não, tá com muito problema. O meu problema é o minúsculo perto dos que ele o menor. De é por isso que eu até desiludi de recuperar meus 20 mil. Mas aí você acionou judicialmente ele? Foi, tá sendo processado. E aí quando que eu lancei um vídeo, né, no meu YouTube, falando sobre o caso, mostrando os prints e tudo mais. E aí a equipe, os ex-assessores dele, que estão denunciando, que fizeram parte da cassação agora, entraram em contato comigo na época, queriam me levar pro Fantástico. E aí eu tava na correria do reality, tava fazendo reality, não deu pra mim ir pro Rio. Acumular as denúncias. Pra acumular denúncias. Aí não deu pra ir pro Rio gravar, mas eu fui chamado. Uma panca de gente. E aí agora, recentemente, ele foi cassado, graças a Deus. Pois é. Vai pagar. Muito bom, esse é o Pedro Afonso, maranhense de 24 anos, que está viajando pelo mundo agora. Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade amorosa. Quase foi preso em Dubai. Quase foi preso em Dubai, ia perder a liberdade dele. Se a gente for comentar tudo o que acontece na minha vida aqui, vai ser uma semana. Mas eu convido as pessoas para irem lá pro Instagram dele, darem uma olhada e acompanhar esse lifestyle todo aí. E o que fizer sentido para nossa audiência aí, vai lá e absorve também, suga um pouco dos aprendizados. Tem muita coisa boa que o Pedro nos ensina aí, já faz um tempo que eu conheço ele e sempre tem algo muito bacana que ele compartilha com a gente. Bom, obrigado mais uma vez. Não vou nem fazer o soquinho, porque é muita joia nos dedos ali. Só uma. Valeu mesmo, viu? Boa sorte para você, Deus te abençoe aí, vá bem e que você decole cada vez mais. Tamo junto, agradeço aí pelo convite, pelo papo, gratidão mesmo. É isso, rapaziadinha, tamo junto e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.